Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja sobre todos. Amém? Irmãos, nós continuamos na nossa série no livro de Atos, a Revolução do Evangelho. Hoje nós falaremos sobre um personagem que já foi citado, que nós conhecemos muito bem, mas ele começa a ser citado em Atos, no final do capítulo 7, no capítulo 8. E agora nós vamos, nessa noite, falar sobre a conversão de Saulo. Para isso nós vamos ler um texto que está no capítulo 9 de Atos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 até o verso 9. Os irmãos que quiserem podem deixar a Bíblia aberta para acompanhar, porque nós vamos expor até o verso 30. O Adrian ele gosta de me judiar. Eu até perguntei para ele, não dá para repartir em dois, pelo menos. Ele disse, não, tu que sabe. Mas ele queria que fosse assim, e assim nós faremos, em nome de Jesus. A conversão de Saulo. Vamos ler o texto, então. Os irmãos acharam, os que não acharam, vai estar aqui na nossa retaguarda, podem acompanhar ali. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Quem é Saulo, irmãos? O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um outro título, alguns chamam ele de Atos do Espírito Santo, e há alguns que dizem que é Atos de Pedro e Paulo, também de Tiago, também de João, que são muito citados, mas esses dois nomes prevalecem no livro de Atos. Até o capítulo 12 protagoniza o apóstolo Pedro, e a partir do capítulo 13, o protagonista se torna Paulo, ou Saulo de Tarso. Mas quem é Saulo? Saulo, ele é o judeu da dispersão. Ele não é um judeu nativo, nascido em Israel. Ele é natural de Tarso, da Cilícia, que é uma região onde hoje pertence para a Turquia. Como religioso, como judeu, mas ele é filho de judeus, pai e mãe. Ele é um fariseu proeminente, que vem estudar em Jerusalém com Gamaliel. O rabino, na época, Gamaliel era o rabino mais destacado no judaísmo naquela época. Para alguém estudar com Gamaliel, então, não podia ser um simples estudante. Ele, por certo, estudou com alguns outros rabinos, que viram que ele era uma pessoa destacada, uma criança, um jovem de alta capacidade intelectual, conhecedor das leis judaicas, da cultura, enfim. Ele se destacou e, por se destacar, ele acabou indo estudar com o que havia de melhor na sua época. Mas Saulo, meus irmãos, ele tem um início na caminhada da igreja um pouco perturbador. Porque quem é Saulo?
Saulo é aquele que lá no final do capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, é assassinado, apedrejado, ele está guardando as roupas de Estevão, que foi assassinado. Saulo fazia isso, amados irmãos, de uma forma interessante, ele fazia isso passivamente. Então ele não era apenas um assistente, ele não estava assistindo à morte de um condenado. Se nós formos olhar em Atos capítulo 8, verso 1, diz que Saulo estava ali consentindo. Ele consentiu com a morte de Estevão. E aí ele acaba se destacando cada vez mais, porque o texto continua. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, veja bem, exceto os apóstolos, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então Saulo, ele entra na história da igreja como um grande perseguidor. A perseguição dele foi tão feroz que todos os discípulos, todos os cristãos, eles acabam fugindo e se refugiando em várias regiões, Judéia, Samaria, e alguns estão em Damasco. E Paulo, amados irmãos, nessa época, ele odiava a igreja de tal forma, no capítulo 8, verso 3, que diz que Saulo, por sua vez, ele devastava a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Assim, Paulo entra na história do cristianismo. Agora, no texto que lemos a partir do capítulo 9 de Atos, nós vamos ver uma mudança. Alguns pensam que há uma mudança de nome aqui, alguns dizem até que a conversão de Saulo mudou o seu nome, mas isso não tem nada a ver. Não acontece assim, não é isso que acontece. Saulo é o seu nome judeu, seu nome hebreu. Saulo e Saul são o mesmo nome, o rei Saul. E os dois descendem também da mesma tribo, de Benjamim. Então, Saulo ou Saul e Paulo. Paulo é o seu nome greco-romano, é o seu nome romano, porque ele tinha a cidadania romana. Isso era comum no mundo antigo para os judeus, porque eles estavam dispersos em várias nações, em várias regiões, então geralmente eles possuíam um nome judeu e um nome da nação onde eles viviam, onde eles nasceram, onde eles estavam enraizados. Pedro também, ele tinha um nome judeu, que era Cefas, e Pedro, que era um nome romano. Isso era natural naquela época. E também, agora, a partir do capítulo 9, como eu falei, nós vamos ver uma mudança. O nome Saulo, o nome Paulo começa a se destacar e aparecer cada vez mais. Pedro ainda aparece, mas cada vez menos. E ele vai se tornar alguém tão importante na igreja, primitiva, amados irmãos, que parece que nessa época ele é o personagem principal. Saulo ou Paulo, ele foi o maior plantador de igrejas daquela época. O cristianismo havia começado na Judéia, estava ali se estabelecendo a igreja em Jerusalém e crescendo, e a princípio o cristianismo ele não saiu tanto de Jerusalém, porque na verdade as pessoas vinham, os apóstolos se estabeleceram ali, os 12, e as pessoas vinham tanto para ouvir o evangelho, como para aprender as primeiras doutrinas cristãs aos pés dos 12 apóstolos. Então a igreja foi se fortalecendo ali. Mas com o passar do tempo ela tem que sair, ela tem que andar. Então Paulo e Saulo são a mesma pessoa. E, irmãos, essa mensagem eu vou dividir em 3 pontos para ficar mais fácil, porque é bastante ampla. Nós não vamos explorar todos os pontos, mas 3 pontos principais. Nós vamos falar de uma conversão improvável, o primeiro ponto. O segundo ponto é a mensagem de Saulo. E o terceiro ponto é de perseguidor a perseguido. Então entramos no primeiro ponto, uma conversão improvável.
Quem já olhou para alguém alguma vez e disse: esse cara não se converte fácil? Essa pessoa, ela até pode se converter, mas é difícil. E alguns a gente diz: esse é impossível. Saulo era um tipo desses. Saulo, ele era o fariseu zeloso, como outros, ele era extremamente religioso, conhecedor da lei, dos profetas. Ele estudou aos pés de Gamaliel o que havia de melhor em ensino em Israel, em Jerusalém, naquela época. Porém, o seu zelo como fariseu era até superior aos outros, como nós já vimos. Havia algo em Saulo que o destacava entre tantos outros fariseus que também odiavam os primeiros cristãos. Capítulo 9, o verso 1 diz que Saulo ainda respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele já havia perseguido, já havia contemplado a morte e o martírio de Estevão, ele ainda perseguia as pessoas, prendeu homens e mulheres e aí fez com que os crentes fugissem de Jerusalém, mas ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Amados irmãos, ele detestava a igreja de Jerusalém. Isso causou uma grande fuga. E os cristãos foram dispersos. Agora eles eram refugiados em vários lugares. E ele fica sabendo, ou não, mas ele quer ir para Damasco, porque provavelmente lá havia um número grande desses refugiados, que eram judeus, mas agora eram cristãos. E esses judeus, como nós já vimos até aqui, eles não abandonam a princípio a religião judaica, eles participam do culto no sábado, em Jerusalém, eles iam no templo todos os dias, eles ainda cumpriam com alguns mandamentos, por certo não faziam sacrifícios, como já foi dito, isso acho que eles não faziam mais pelo entendimento do novo nascimento, mas eles continuavam na cultura e na religião judaica. E lá em Damasco havia uma grande comunidade judaica, e esses cristãos fogem para lá, e eles estão infiltrados nas sinagogas, pregando o evangelho, anunciando o nome do Senhor, tentando converter pessoas ali. E Saulo decide ir até Damasco e também prender essas pessoas. Mas isso ele fazia com zelo. Se havia, amados irmãos, um plano, se havia uma agenda para Saulo, na mente dele, essa agenda, ele estava servindo a Deus de todas as formas, ele acreditava, ele tinha convicção de que ele serviria a Deus fazendo o que fazia. A agenda dele era ir a Damasco, prender homens e mulheres e trazê-los presos a Jerusalém. Mas, verso 3, 4 e 5. Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu? Saulo não acreditava que perseguia aquela pessoa, ele perseguia os cristãos, mas aí ele ouve a voz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando Saulo perseguia homens, mulheres, quando Saulo perseguia cristãos, ele perseguia o próprio mestre. Saulo tinha uma agenda, ele tinha uma razão de viver, ele tinha um projeto, um plano bem arquitetado e organizado. Era uma razão de respirar de Saulo, ele fazia aquilo com zelo, com amor. Nunca passou pela cabeça dele seguir a Jesus, pelo contrário, o seu projeto era apagar da mente, dos corações e da história o nome de Jesus. Era tão improvável, amados irmãos, que o Senhor aparece a Ananias na sequência do texto. Ananias, e o Senhor apareceu para ele. Ananias é um discípulo, ele é um judeu que já está em Damasco, quem sabe fosse desses que fugiu de Jerusalém também, provavelmente fosse. Ele está ali, e quando ele ouve falar, mas Deus fala para ele, ele dá um endereço exato. Ele era o Google Street, né?
deu o endereço certinho, você vai na rua esquerda, número tal, casa do Judas, entra ali e lá vai estar Saulo. Espera aí, e ora por ele. Orar por Saulo? Quem sabe ele já soubesse que Saulo vinha com cartas de Jerusalém, dos sacerdotes, do Sinédrio, para perseguir e levar à prisão os discípulos, ele recua. Ele diz não. No verso 13, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Para Ananias, para o próprio Ananias, um discípulo do Senhor na época, era improvável que Saulo se convertesse. Ele não via Saulo ainda como um converso, como alguém que havia se convertido. Ele ainda tinha medo do grande perseguidor. E na verdade, essa improvável conversão, ela é improvável até para Saulo. Se nós formos olhar em Gálatas, capítulo 1, verso 13 e 14, ele fala assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Até o próprio Saulo, ele não acreditava que ele poderia se converter. Por quê? Porque aquilo que ele fazia com zelo, ele acreditava que fazia para Deus. Mas o que ele fazia contra Deus. Até ali ele não sabia, mas a sua mente ainda estava voltada àquilo ali. Para ele, a conversão era algo improvável. Mas ele perseguiu e depois se converte. E agora Ananias tem que ir lá e orar por o perseguidor que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Sabe por quê? Porque para Deus não há conversão improvável. Não existe uma conversão improvável para Deus. Aos nossos olhos humanos, alguma conversão é improvável. Alguns que estão aqui, quem sabe digam: eu não vou me converter. Ou você possa lembrar do teu passado, quando você ainda não era convertido, você dizia: eu nunca vou me converter. O Adrian pregou semana passada que Felipe batizou aquele etíope, e ele falou que não foi o etíope que encontrou a Deus, foi Deus que encontrou o etíope. Por quê? Porque há um plano do homem e há um plano de Deus. E o que acontece quando esses dois planos se cruzam? Quem vence? Qual o projeto, qual a agenda que prevalece? A do homem ou a de Deus? E assim foi com Saulo. Saulo tinha seus planos, Saulo tinha seus projetos, porém Deus tinha outros planos, outros projetos. E quando os projetos de Deus se chocaram com os de Saulo foram sufocados pelos planos de Deus. E ele diz ainda em Gálatas capítulo 1, no verso 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Para Ananias isso era improvável, para Saulo isso nunca iria acontecer, mas para Deus já havia uma data e um local marcado. Às vezes nós temos planos e Deus tem outro, e é assim. Alguns eles vão resistindo um tempo, outros não resistem muito. Alguns corações são mais fáceis, é verdade, mas alguns dos nossos corações cheios de pecado, como o meu, como o teu, eles são mais resistentes. Mas Deus chama, independente da dureza de coração, do projeto de vida, do plano anticristão, do plano, enfim, que tiver, Deus há de chamar. Todos nós conhecemos alguém que
algum convertido improvável. Todos nós. Eu conheço muitas pessoas assim que eu penso, mas eu não digo. Esse não se converte. E às vezes a gente pensa, tomara que não se converta. Isso é errado. Deus, amados irmãos, Ele tem planos com homens e mulheres e não são com os bonzinhos. Não existe homem bonzinho, mulher boazinha, não. Nós somos todos pecadores. Mas há um projeto de Deus que é arquitetado na eternidade, que é arquitetado no céu. E isso independe dessa vontade humana. Quando Deus chama, o homem vem. Alguns vêm fácil, outros vêm difícil. Alguns vêm rápido, alguns vêm demorando, vêm se arrastando, mas vêm. Quando os planos dos homens se chocam com os planos de Deus, quem cai de joelho nunca é Deus. É o homem, quem cai no chão prostrado. Mas isso não deve nos surpreender, amados irmãos. Não é como Deus ama pecadores como esses, convertidos improváveis, pecadores como eu, pecadores como você. Isso não deve nos espantar. O que nos deve espantar é como pode Deus amar um homem tão pecador e vir e salvá-lo, mesmo sendo imerecido, mesmo sendo um converso improvável, mesmo sendo alguém que não ame a Deus, nem a igreja, nem o evangelho, muito menos as escrituras. É isso que deve nos chamar a atenção. Como pode Deus mover o céu e vir ao encontro de homens pecadores? Que mania que Deus tem de salvar pessoas improváveis como Saulo. Que mania que Deus tem de salvar homens improváveis como nós, como eu, como você, ou como tantos outros que nós conhecemos. E aí nós entramos no segundo ponto, a mensagem de Saulo. A partir do verso 27, do verso 17, não vamos ler porque é muito texto, mas você pode acompanhar, reler em casa, porque nós pulamos vários textos. Capítulo 9, a partir do verso 17, então Ananias, ele entende que o plano de Deus supera o dele, ele entende que o plano de Deus, além de ser maior do que o plano dele, é maior do que o plano de Saulo, e ele vai imediatamente à rua direita, na casa de Judas, e lá ele encontra Saulo, e ele impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo, que estava cego, começa a ver, recupera a visão e é batizado. Aí vamos ler o verso 20, 21 e acho que o 22 também é importante. Logo começou a pregar nas sinagogas, Saulo. Veja bem, ele caiu, 3 dias ficou na casa de Judas, depois Ananias vai, ora por ele, ele recupera a visão, é batizado e agora ele está lá. Veja que logo, no verso 20, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo, no 22, ele se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aquele que até agora, amados irmãos, procurava destruir, prender, levar presos e, quem sabe, levar até a pena de morte, os que invocavam o nome de Jesus, estava em Damasco justamente para fazer isso, levar pessoas que invocavam o nome de Jesus presos a Jerusalém. De repente ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus e que Jesus é o Cristo. Essa era a mensagem de Saulo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Saulo, ele não precisava se preocupar com provar a existência de um Jesus histórico, não.
Os acontecimentos que aconteceram com o Mestre Jesus, lá na Judéia, lá em Nazaré, nas regiões da Judéia, por onde ele andava, esses fatos eram conhecidos não só em volta de Jerusalém, não só na Judéia, não só na Cesareia, mas por todos os lugares. O Mestre Jesus foi conhecido, então ele não tinha preocupação nenhuma em provar a existência de Jesus. Jesus histórico já era conhecido. Mas qual era a preocupação de Paulo? Qual era a mensagem de Paulo? Era anunciar Jesus como Filho de Deus. E agora isso muda tudo. Porque isso para ele antes era blasfêmia, antes era inaceitável. Mas agora era a razão de viver de Saulo, era anunciar Jesus como Filho de Deus. E o que isso quer dizer? Que se Jesus é Filho de Deus, ele é da mesma natureza do Pai. Meu filho tem a mesma natureza minha, nossos filhos, eles têm a mesma natureza nossa. Eles são carne, eles são humanos. Agora, dizer que Jesus é Filho de Deus é dizer que Jesus é da mesma natureza do Pai. O Filho é igual ao Pai. E se o Pai é divino, o Filho é divino. Isso era um escândalo para os judeus. Isso era uma blasfêmia no primeiro século. Mas essa era a mensagem de Saulo. Ele é tão divino como o Pai. O Filho é tão divino como o Pai. É claro que eles têm atributos diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso nós não vamos. Hoje nós não estamos aqui para essa teologia. Deixamos para outro dia, que o Adam esteja aqui. Mas não é, mas eles são da mesma natureza. Podem ter atributos diferentes, de função diferente, claro, mas são um Deus. E isso na mente judaica até hoje não cabe, amados irmãos, uma trindade. Até hoje não cabe uma divindade separada em três pessoas, que se manifesta em mais de uma pessoa. Mas era o que Paulo anunciou a sua vida toda. Jesus é o Filho de Deus. Além de ser o Cristo o ungido, o Messias em hebraico, Mashiach. Jesus é o enviado, é o ungido. Nós já estudamos Jesus como ungido, ele é tanto ungido como profeta, como sacerdote e como rei. Mas como que ele vai ser ungido como sacerdote se ele não é levita? Todas essas coisas causavam confusão na mente e na religião judaica. Por isso Saulo, amados irmãos, por ser grande conhecedor das Escrituras, aquele que era o terror da igreja, logo ele vai se tornar o terror do judaísmo. Hoje também é um esforço muito grande de tornar Jesus um pouco menor do que ele realmente é. O fato é que Jesus é a natureza de Deus, é da mesma natureza, é da mesma fórmula, eles são iguais, são uma só divindade. Mas hoje até nos meios evangélicos, cristãos, digamos assim, de diminuir um pouco Jesus. Quem sabe ele não seja Deus, quem sabe ele seja um grande revolucionário, um grande rabino. Alguns veem Jesus como até um político. Existe o Jesus conservador, o liberal, o de direita, o de esquerda, e as pessoas usam o nome de Jesus em vão. Por rádio, TV, eles se apropriam das Escrituras, eles se apropriam do tema Jesus, do nome Jesus, e eles diminuem Jesus para vários lugares, para vários andares abaixo do que ele realmente é. Um Jesus psicólogo, um Jesus filósofo, um Jesus espírita, um Jesus coach. Tem Jesus de todo tipo. Mas o Jesus que Paulo anuncia é muito específico.
Esse Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. O Jesus que nós anunciamos não é outro senão esse que Paulo anuncia. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Isso muda tudo, amados irmãos, muda tudo a nossa visão de mundo. Ou ele é um simples homem, pode ser um grande mestre, pode ser um grande rabino, um grande ensinador, ele tem bons ensinamentos para várias religiões, ele é reconhecido assim como um grande mestre, mas se ele for só isso para nós, nós não temos nada. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias. Isso nos deve fazer refletir quando pregamos, mas eu digo mais, quando falamos em Jesus, em rodas de conversa, quando falamos em Jesus com os irmãos, quando falamos o nome de Jesus com outras pessoas. Essa mensagem é muito específica e deve ser levada em conta quando usamos o nome dele. Ele é o Filho de Deus. Isso pode, amados irmãos, ter uma consequência terrível e eterna, se nós anunciarmos Jesus de outra forma, senão essa que a Escritura nos ensina. Pode ter um fim terrível, tanto para nós, como para aqueles que nos ouvem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Amém, irmãos? Amém? E essa mensagem incomodou. Essa mensagem causou alvoroço no judaísmo do primeiro século. Balançou as bases, porque agora Saulo era diferente. Pedro era um pescador. E ele teve o seu impacto. Os discípulos todos tiveram o seu impacto. Mas Paulo, ele era um fariseu da mais alta corte, ele era um fariseu reconhecido, estudado aos pés de Gamaliel, ele tinha o respeito, tanto que nós vamos ver por anos o primeiro contato dele de pregação do evangelho, porque eu disse, ele é um dos maiores, ou o maior plantador de igreja nessa época, quando ele chega em uma cidade e há uma sinagoga, o primeiro passo dele é entrar nessa sinagoga. E é claro que um tempo ele era aceito, depois ele era rejeitado, então ele saía para fora e pregava em praça pública, alugava casas, se reunia na casa dos irmãos, enfim, a igreja não parava. E logo na sequência ele era perseguido. De perseguidor a perseguido. Então, como já falamos, Deus tem um plano para Saulo. Nos versos 15 e 16 do nosso texto. O verso 15 de Atos 9 diz que: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, com uma missão específica, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mas há um adendo que vai junto, que está linkado com o chamado missionário de Saulo, que é o verso 16. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Para Ananias, Saulo ou Paulo é um convertido improvável, o maior perseguidor dos cristãos. Mas para Deus, ele é seu instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios. Há uma missão que recai sobre este homem de levar a obra de Deus, de levar o evangelho, as missões aos povos. Se nós formos olhar o primeiro capítulo de Atos, no verso 8, Jesus ressurreto já havia prometido aos seus discípulos: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Lembram da primeira perseguição que se desencadeia depois da morte de Estevão por próprio Saulo? Que todos são dispersos e eles se escondem na Judéia e Samaria. O evangelho já estava em Judéia e Samaria. Agora os confins da terra clamavam.
Até os confins da terra, Jesus havia prometido. E como Deus faz isso? Levantando Saulo. Levantando Saulo. No capítulo 7 de Atos, nós vemos a perseguição, a prisão de Estevão. Saulo estava ali, ele consentiu com a morte de Estevão. Naquela ocasião, começou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos são dispersos, menos os apóstolos. Só ficou os apóstolos em Jerusalém, o restante está disperso. Judéia e Samaria. Estevão morreu. Uma grande perseguição se levanta contra toda a igreja em Jerusalém, principalmente através de Saulo. Não esqueça de Saulo. Saulo é o perseguidor até aqui. E a igreja é dispersa. Judéia, Samaria e agora com Paulo, aonde ela chega, ela tem que chegar aos confins da terra. Reis teriam que ouvir o evangelho através de Paulo, de Saulo, e isso se deu. Se nós formos olhar na sequência, depois de sua prisão, Paulo preso, e depois de pregar em muitas nações, em muitos países, em muitos lugares, ele é preso, e ele vai sendo levado de rei a rei, até chegar em Roma, e aonde ele é levado perante um rei, ele prega o evangelho. Ele vai pregando às autoridades, aos soldados, aos generais, aos capitões, e ele vai pregando, mesmo em meio à perseguição. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Essa era a mensagem para Saulo. Sim, você vai pregar, você vai plantar igrejas, você vai levar o evangelho a nações mais diversas. E ele acabou indo, ele leva o evangelho em pelo menos 2 continentes em sua época. E ele fez isso. Mas a forma que Deus tratou com ele foi para mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. O perseguidor seria perseguido. A partir disso, Paulo já inicia sua missão. E ele começa a pregar nas sinagogas, no verso 20. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Veja bem, Saulo entra numa sinagoga em Damasco, onde todos esperavam eles, com as cartas dos chefes dos sacerdotes para levar presos aqueles que estavam bagunçando a fé judaica. Saulo chega e começa a pregar Jesus como Filho de Deus, o Messias. Esses judeus começam a se revoltar, mas diz que é decorrido muitos dias. Ele fica muitos dias, muito tempo em Damasco. Agora a coisa começa a mudar e Saulo é alvo de perseguição, de ameaça de morte. O perseguidor já se tornou perseguido, ele tem que andar se escondendo. Os judeus estão aguardando nos portões para prendê-lo ou matá-lo, e ele tem que se esconder. É uma missão agora a vida de Paulo. Mas nós precisamos deixar claro isso, que Paulo ele não começou a ser perseguido, porque a sequência parece assim. Ele cai no caminho de Damasco, 3 dias depois está na casa de Judas. Cornélio ora por ele, Ananias ora por ele. Ele recupera a visão e já começa a pregar. Mas lá no verso 23 diz que foi decorridos muitos dias, os judeus decidiram o matar. Esses muitos dias, quem sabe tenham sido anos que ele ficou ali em Damasco. Gálatas 1, verso 15, até o 18, vai nos dizer assim: ao Deus que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça para quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Veja bem, tão pouco subi a Jerusalém, ele está falando do seu tempo em Damasco. Não tão pouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia. Veja, ele vai para a Arábia, mas tornei, rapidamente ele vai à Arábia e retorna a Damasco. Depois de 3 anos, ele sobe a Jerusalém,
Depois de um longo período, a perseguição é tão grande, porque se nós formos ver no verso 25, Saulo já tem até discípulos. Então, entre o verso 22 para o verso 23, se passaram alguns anos que ele pregou ali. E o evangelho prosperou naquela cidade, e isso alvoroçou os judeus que quiseram matá-lo. E ele teve que fugir. Então, depois desse período de 3 anos, Paulo ele já tem até discípulos, e esses discípulos, eles salvam a vida de Saulo, eles descem ele pelo muro e levam ele para Jerusalém. Chegando lá, ele se reúne com os discípulos, mas eles também não acreditam em Saulo. Lembram que há tempo atrás ele sai de Jerusalém para perseguir e prender cristãos, agora ele volta a Jerusalém dizendo que é cristão. E não foi aceito, mas surge Barnabé, verso 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. E então ele é aceito ali, mas ele no verso 29, as coisas vão andando e ele falava e discutia com os judeus em Jerusalém de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Mas sabendo disso, os irmãos o levaram primeiro a Cesareia e depois o enviaram para Tarso. Os confins da terra estava começando a receber a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, por perseguição a um homem que era perseguidor. E as horas passaram, e assim, amados irmãos, foi a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver mais sobre ele a partir, quando nós entrarmos no capítulo 13, ele vai se destacar e nós vamos ver como ele foi, amados irmãos, esse missionário, esse evangelista, esse apóstolo, esse plantador de igrejas que não media esforço, que não temia ninguém, não temia reis, não temia soldados, ele não temia os judeus, ele não temia de se levantar e falar em nome de Jesus em qualquer lugar. Foi essa a vida de Paulo. Nós acabamos de ver. Mas ele sai de cidade em cidade, pregando o evangelho, anunciando Jesus, Filho de Deus. O Messias chegou, a salvação chegou. Os judeus podem parar de esperar. A salvação bateu na porta dos gentios. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele teve discussões a respeito da graça salvadora, que, amados irmãos, para os judeus da época era um contraponto à lei. E isso tudo vai se estruturando a igreja cristã, e ela foi se expandindo, e vai se expandindo, e chega na Europa, e chegou na América, e chegou em Passo Fundo, e chegou até nós, porque alguém não teve medo de ser perseguido. Saulo se foi, Saulo um dia morreu, mas outros continuaram sendo perseguidos. Nós, graças a Deus, vivemos em um país ainda onde há liberdade, nós podemos nos expressar, nós podemos falar em nome de Jesus, mas em muitos países, irmãos nossos, já não tem mais esse privilégio. Hoje está fazendo, não me lembro quantos anos, mas é dia 15 de fevereiro, a morte daqueles mártires coptas, egípcios, né, acho, Adri? Eles morreram em outro país. Eles morreram assassinados por defender Jesus. Eles morreram pronunciando o nome de Jesus. Todos os dias nós ouvimos falar de crentes sendo mortos. Agora, principalmente na Nigéria, se levanta uma grande perseguição de vilas inteiras sendo dizimadas, vilas cristãs sendo dizimadas, porque pessoas estão dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles não negam, eles morrem, eles fogem de um lado para o outro, há refugiado aqui, há refugiado ali. Leis em alguns países islâmicos, eles condenam à morte se alguém se converter, mudar de religião. A perseguição ela está acontecendo todos os dias. Nós não.
Dê graças a Deus por isso. Eu fico feliz, eu sempre dou graças a Deus quando no domingo nós nos reunimos. Eu agradeço a Deus pela liberdade de cultuarmos. Nós temos portas abertas, as pessoas podem entrarem se quiserem. Em alguns países, alguém que não nasceu cristão, alguém que não é filho de pai e mãe cristão, se ele entrar em uma igreja evangélica ou cristã, ele corre risco de morte, de ser condenado à morte. Países onde a lei é a Sharia, países muçulmanos, a conversão é proibida, Paquistão, Irã e muitos outros. Há décadas atrás, o Irã dizimou pastores, líderes religiosos dessa forma, porque eles achavam a genealogia daquele homem e viam que algum antepassado dele era muçulmano, então a sua conversão era proibida. Havia várias histórias e muitos foram libertos, mas muitos morreram ou foram expulsos do país, porque não deixaram de anunciar Jesus. O que podemos aprender com a conversão de Saulo? A primeira coisa é que não existe conversão improvável. Seu vizinho, familiar, seu amigão, aquele que não quer saber da fé, até seu inimigo, que não gosta de você, quem sabe, tu também não gosta dele, mas ele não é alguém improvável. Se Deus o quiser, não há improbabilidade de conversão, não é. Não, você não pode dizer, esse jamais se converte. Como eu disse, alguns de nós no passado éramos assim, nós olhamos para o passado e dizemos, você vê aquele crente, você vê aquele cristão, Bíblia na mão, que cara chato, pelo amor de Deus, vai viver a religião dele da forma dele. Alguns de nós, quem sabe, agíssemos assim, e nós dizíamos, eu nunca vou me converter, e hoje estamos aqui, fazemos parte dos discípulos de Jesus, do caminho, aqueles do caminho. Veja os nomes que a igreja já possuiu, o caminho, os discípulos, os cristãos, os crentes. Entre todos esses improváveis, alguns que Deus queira salvar, Ele vai salvá-los. Alguns desses que nós olhamos e dizemos, ele improvavelmente vai se converter. De repente, ele seja como Saulo, um vaso escolhido. Na verdade, por natureza, todos nós somos resistentes a Deus, uns mais, uns menos, eu já disse. E nós resistimos. Nós dizemos não, hoje nós dizemos não amanhã, dizemos não de manhã, não de noite, dizemos não para o pastor, dizemos não para aquele que nos evangelizava, nós dizemos não, porque a nossa natureza é assim, ela resiste à natureza de Deus, mas o plano de Deus, que é superior ao nosso, nesse plano está escrito que Deus salva esses improváveis. E se o plano de Deus se chocar com algum desses, ou com algum que você duvide, ele vai se converter. Deus tem os próprios planos, Deus tem os próprios projetos, e os projetos de Deus, por certo, são superiores aos nossos, e como eu disse, se o projeto de Deus se choca com o do homem, quem tem que se dobrar, quem tem que cair ao chão, é o homem. Ninguém que Deus queira salvar, vai resisti-lo até o fim. Não deixe de orar. Irmãos, às vezes nós deixamos de orar por pessoas que precisam das nossas orações. Eles precisam que nós oremos. Quando eles dizem não, é aquilo que nós fazíamos antes, uma resistência carnal, humana. Vamos orar para que Deus amoleça, converta esses corações. Pelo familiar incrédulo, o seu amigo que você quer tanto vê-lo servindo a Deus, não deixe de orar pela salvação deles. Para Deus nada é impossível. Em segundo lugar, devemos pregar o Evangelho.
fazer o nome de Deus conhecido, do seu Filho Jesus, o Filho de Deus. Não caia na tentação de anunciar um falso Cristo, um falso Jesus, um Jesus segundo o gosto do freguês, um Cristo que agrade todo mundo, um Cristo humanista. Não caia nessa tentação. As pessoas estão vendendo Cristo como se ele fosse um empregado, um servo. Eles oferecem Jesus como um coitadinho que está implorando ali para que você venha até ele, aceite, receba ele. Ele está ali, ele pode te dar um carro novo, ele pode te dar dinheiro, ele pode te dar uma casa que você tanto sonha. Não é isso. Não é isso que é evangelho. Não é isso que nós encontramos na Bíblia. Isso é fruto do cristianismo moderno, que se afastou das Escrituras. Não que Deus não possa dar, Ele dá bênçãos materiais a quem Ele quer, e Deus vai nos abençoar, mas essa não é a razão de virmos até Jesus, de irmos até Ele. Se tivermos todas essas bênçãos materiais e não tivermos salvação, não fomos salvos, nós não temos nada. E se pregarmos essas coisas, anunciando um falso Filho de Deus, um falso Cristo, nós estaremos condenando tanto os nossos ouvintes como nós mesmos. É verdade que às vezes cansa pregar o evangelho puro e simples. É tão simples o evangelho bíblico, é tão sem firulas, é fácil de entender para quem quer. As pessoas não estão abertas, parece a isso. Elas querem ouvir uma mensagem de autoajuda, algo que massageie o nosso ego, que levante o nosso ego. É melhor do que ouvir uma mensagem do evangelho que chama ao arrependimento, que chama a mudança de vida, que chama a um compromisso e muitas vezes até ao sofrimento e quem sabe a perseguição. Que Deus nos dê graça para nunca retrocedermos, nunca olharmos para trás. Dias virão em que nós estaremos desanimados, porque de tanto falar e não ver o resultado, parece que isso cansa, mas não desista. Siga na pureza do evangelho, siga na pureza do cristianismo e siga na pregação deste evangelho puro e simples, independente das forças contrárias. E não seja guiado pelos teus olhos que veem coisas improváveis, aonde Deus vê probabilidade. Vamos orar, e nessa hora eu quero unir em oração a você e pedir também que você ore. Se você já ora por alguém que você realmente quer que se converta, alguém que realmente você quer que esteja aqui ao nosso lado, que realmente conheça Jesus como você conheceu, lembra do nome dessa pessoa agora, coloca o nome dela em oração, coloca o nome do seu familiar, do seu amigo, de uma pessoa querida, de qualquer pessoa. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, pelo nome de Jesus, um nome que é sobre todo nome, Senhor. Pela tua graça, Senhor, tu nos arrastou, tu nos chamou e tu nos colocou aqui, ó Pai. Segurança em ti nós temos, ó Pai. Mas quantos, ó Pai, que nós amamos e ainda estão longe, ó Pai. Quantos que nós queremos tão bem, ó Pai, e eles ainda te rejeitam. Senhor, nós sabemos que se tu tem um plano, no tempo determinado tu vai bater na porta do coração deles, ó Pai. E é isso que nós estamos clamando, ó Pai. Converte corações, transforma a vida. Senhor, tu sabe que somos limitados. Às vezes nós não falamos o que deveríamos falar. Senhor, guia os nossos lábios, nos dá palavras de sabedoria quando usarmos o nome santo de Jesus, Pai. Não nos deixa cair na tentação de pregar um falso Cristo. Não nos deixa, ó Pai, seguir, ó Pai, os cristos da modernidade. Nos leva, ó Pai, cada vez mais próximo
próximos de Ti, do Teu Evangelho, da Tua Escritura, ó Pai, que o Teu Espírito nos guie, como guiou Saulo, como guiou os apóstolos, como guiou a igreja primitiva, como guiou os primeiros cristãos, ó Pai, que chegaram aqui na América, que chegaram no Brasil. Senhor, alguns foram perseguidos, muitos foram mortos, mas o Evangelho prevaleceu, ó Pai. Que nós sejamos, ó Pai, parte dessa Tua missão de converter corações improváveis em crentes fiéis e homens de Deus escolhidos para levarem esse Evangelho a tantos e tantos lugares, Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, pela salvação que temos encontrado em Ti, ó Pai. Que possamos fazer bom uso disso, em nome de Jesus. Amém.